De volta aqui pra gente comentar esse último episódio do documentário aí do BBB e comentar aí algumas outras coisas relacionadas a essa escolha da dupla, né? Vamos dar uma olhadinha nos últimos números aí das enquetes, né? Eu dei uma olhadinha ali, uma sondada. Vi também algumas fotos inéditas da casa que eu ainda não tinha visto. E fizeram ali um espaço, tipo uma despensa debaixo da escada. E muita gente está se perguntando por que daquele espaço ali debaixo da escada. Eu vou ser sincero, né? Vou chutar aqui que eu acho que é naquele espaço debaixo da escada que eles vão guardar o robozinho, né? O Tadeu falou que é o robô que vai ficar circulando pela casa e guardando as informações. Acho que vai ser mesmo por ali que eles vão agir. Acho que vai ser por ali que eles vão guardar o robozinho. Acho que vai ter alguma passagem da produção por ali, onde eles vão descarregar o equipamento, onde eles vão tirar os arquivos que eles vão gravar e tal. Acho que vai ser por lá. Mas enfim, a gente ainda precisa esperar isso acontecer. Não acredito que seja só uma decoração, tá? Eu vou mostrar a imagem que eu vi na internet, vocês vão entender melhor do que eu estou falando. Agora, de resto mesmo, o que eu posso falar para vocês? Eu tô achando que, assim, o BBB 25 tá um clima um pouquinho melhor do que tava o BBB 24 a essa mesma altura. A gente tinha boas expectativas do BBB 24, sim, obviamente. A gente não esperava. A gente já imaginava, talvez naquela altura, que o BBB 24 não fosse um grande sucesso devido ao fracasso do BBB 23. Mas a gente tinha uma boa expectativa, sim, mas não tanto quanto a gente está tendo agora. Então acredito eu espero também que essa expectativa não seja frustrada, né? Porque a gente precisa também trabalhar, né? Eu tô aqui trabalhando, me esforçando ao máximo para trazer esse conteúdo para vocês, me esforçando aqui ao máximo para trazer um máximo de conteúdo que eu posso trazer para vocês dentro das minhas capacidades físicas. Mas vamos lá comentar aí com vocês algumas coisas interessantes do que vocês vão acompanhar agora nesse documentário, tá? Porque eu achei interessante que eles foram buscar alguns eventos do BBB com o Rafinha. Eles foram buscar o Rafinha, o Rafinha acho que foi do BBB 8 ou 9, se eu não me engano, né? O Rafinha. Eu não vou lembrar agora exatamente qual foi o BBB dele, tá? Mas eu tenho, obviamente, aqui deixa eu dar uma olhadinha aqui. Qual foi o BBB dele? O Rafinha, o Bambam foi o primeiro, o Cowboy, o Domini, Cida, o Jean, Mara, Diego. O Rafinha foi o 8, tá certo. Eu não tô tão perdido assim, olha. Porque deu para dar uma confundida, tá? Nas coisas aí. Vocês vão entender melhor o negócio, né? Aonde quer chegar. E aí ele mostra numa reunião dele lá na Globo, o documentário começa e depois ele ligando para os amigos dele lá dentro do BBB. E aí ele convidando todo mundo para reviver a Rádio Pinel. Ou seja, ninguém fala Pinel hoje, tá? Porque afinal é um termo politicamente incorreto, mas na época ele falava esse termo aí. E aí eles mostraram a vinheta da época, a Rádio Pinel, que era justamente para comentar os eventos que aconteciam dentro da casa. E aí muita gente, eu vi nas redes sociais, perguntando se foi no BBB 8 que começou a ter quadro de humor, essas coisas. Gente, quadros que zoam o próprio programa, existem desde o BBB 1, tá? Quadros que zoam, tentam brincar com situações do programa, existe desde a primeira edição. Quadros que vão buscar ali momentos engraçados do programa, e aí eles fazem uma edição para recontar a história sobre uma narrativa mais cômica. Isso já existe desde a primeira edição, tá? Isso aí não é uma exclusividade
do BBB 1, do BBB 2, 3 ou 4, não, tá? Isso não acontece também só recente, isso é desde o primeiro. A diferença é que lá no primeiro não se tinha tanto espaço que se tem hoje. Não tinha assim um quadro específico só para isso. Havia um momento que se exibia isso, normalmente era ali na terça-feira, era um alívio cômico antes da edição e tal, mas era só na terça-feira, era reservado só para terça-feira. Nos outros dias da semana era só convivência nua e crua. Mas, sim, já existia ali o próprio programa Se Zoando desde o começo. E os programas paralelos ao BBB, esclarecendo, né? A rede BBB, como vocês conhecem, ela surgiu em 2017, com os programas digitais. Ela surgiu em 2017, tá? Mas a primeira rede BBB, de fato, ali surgiu mesmo com os programas, o bate-papo depois aí, porque a rede BBB em 2017 era só mesmo uma pequena entrevista que tinha depois da eliminação e só, não tinha mais outras coisas, era entrevista, depois tinha lá o café da manhã com Ana Maria Braga, a participação no programa do Faustão e só. Era só isso que o pós-BBB tinha, não era muita coisa. No BBB 18 foi que se institucionalizou a entrevista ali pós-BBB, aquela coisa, a rede BBB, o bate-papo, aquela coisa para a pessoa ali ter o primeiro contato com o mundo exterior, perceber ali o que as pessoas pensam dela e tal. Foi no BBB 18 que isto começou com mais força. E a partir daí foi institucionalizado. A partir daí se tornou meio que obrigatório. Toda rede, toda edição tem que ter ali os programas de apoio, a rede BBB, que é aquela entrevista, aquela eliminação para a pessoa ter o contato com o mundo exterior. Tem aquele programa no Multishow e tal. Isso aí já foi existindo mais recentemente mesmo. Nos primeiros programas era tudo muito centrado só nos programas da Globo, que você era eliminado, passava no café da manhã da Ana Maria Braga, no dia seguinte, aí ela fazia a primeira entrevista, ou seja, você saía do programa e já tinha aquele contato direto com o mundo exterior, não tinha nenhum preparo, nada dessas coisas, e só, era assim mesmo, tá? Você pegava a realidade nua e crua assim, no duro, não tinha preparo. É interessante na época. Então, muita gente achou que essa Rádio Pinel existiu de verdade, como se fosse um programa. Não, não era um programa. Eles recriaram como se fosse, mas não era um programa, tá? Um programa desses existiu muito, mas muito recente, 2017 para cá, tá? Faz muito tempo. E aí eles relembraram a própria vitória do Rafinha. A vitória do Rafinha com a menina lá foi uma vitória extremamente apertada, tá? Foi muito, muito apertada. Eu não esqueço dessa vitória do BBB 8, porque foi assim, na época, eu tinha acabado de me formar como jornalista. E aí eu tava fazendo um freela num outro site de notícias e tal. E aí tinha que falar do BBB, enfim, essas coisas. E aí eu fui acompanhar, né? Esse foi um BBB que eu não acompanhei desde o começo. E aí a vitória dele foi bastante interessante, porque foi uma diferença assim, muito pequena. Sabe por quê? Porque eles precisaram abrir a votação para mais uma vez fazer a diferença, porque deu empate. Deu empate, realmente deu empate entre o Rafinha e a Gisele. Sim, a Gisele, que participou de outros realities da Record. Deu empate entre os dois. Cada um tinha 50% dos votos. Eles tiveram que abrir a votação por mais um minuto para que
a diferença de votos acontecesse. E o Bial explicava isso lá no discurso dele, que o BBB 8 foi tão espetacular que foi capaz de produzir um empate entre os dois. E realmente foi uma das edições mais espetaculares com relação a isso. Foi muito espetacular, gente. Eu não esqueço de quão espetacular isso foi, porque, olha, é muito difícil você ver dois participantes empatarem, dois participantes ali com 50% e você não ter um vencedor. Na época, isso quebrou um recorde de votação e teve 75 milhões de votos no total. Mas, assim, eles precisaram abrir a votação por mais um minuto, alguns minutos, na época, para ver se criava um desempate, para ver se definia quem ia ser o vencedor. E foi assim que eles tiveram o Rafinha como vencedor. Gente, foi ele e a Gisele, tá? Ele venceu com uma diferença de 0,15%. E ela ficou com 0,15%. Ela ficou com 49,8%. Eles precisaram abrir por um minuto para desempatar. Foi muito disputado esse BBB. Para você ver como os dois foram favoritos naquela edição, né? Muito favoritos ali. Mas foi muito disputado. E foi uma das vitórias mais espetaculares de se ver por causa disso, dessa diferença muito pequena e do empate, até então inédito. Eu nunca tinha visto isso acontecer num programa, nunca tinha visto o público ter dois favoritos ao mesmo tempo. E vocês achavam que isso não era possível. Tanto é possível como já aconteceu. O público teve dois favoritos ao mesmo tempo. E os dois empataram. Eles precisaram agir de várias e várias formas para conseguir desempatar esse jogo. A principal foi essa: criar aí um minuto de votação a mais para produzir um desempate. Então eles lembram aí os vencedores mais icônicos do programa. E aí eles falam lá do que era a Rádio Pinel, gente. A Rádio Pinel, ela foi basicamente um pequeno programa de humor que o Rafinha e os amigos dele, o Alexandre e o outro lá, esqueci o nome do outro que ficava do lado dele, criaram dentro do programa. E aí eles comentavam os eventos do programa, os acontecimentos, e a própria edição do programa criou uma vinheta para isso e usava isso como forma de ter mais alguma coisa para mostrar. Então, a partir daí, eles viram que isso poderia render alguma coisa. E, a partir de então, todos eles passaram a produzir. Era o Alexandre e o Marco Parmegiano, uma coisa assim. Foi muito interessante esse momento dessa edição. Eu vou dizer para vocês assim que eu achava interessante como eles criaram essa rádio para falar e comentar os eventos da casa. Foi realmente bem legal essa edição. Eu tinha acabado de me formar no jornalismo e eu estava já com a DRT ali, exercendo profissionalmente, agora de forma definitiva, não mais provisória. E esse foi o primeiro BBB que eu cobri de forma profissional. E eu não esqueço desse evento, deste acontecimento, que foi o empate entre o Rafinha e a Gisele. Gente, foi muito, muito impactante você ter dois favoritos ao mesmo tempo. Foi muito legal. E aí depois eles falam lá dos outros vencedores. E aí eles falam das músicas mais tocadas no BBB. E aí eles falam com a galera de cowboy, que era o tema do Rodrigo Cowboy. Rodrigo Cowboy, que é o vencedor do BBB 2, que foi ao ar entre maio e julho de 2002. Olha ele aí hoje, né? Como é que ele tá hoje, né? Já tá velho hoje, né? Já tá aí mais velho, e mostraram ele no BBB na época, como ele era mais novo e tal. Inclusive ele falou, né, pro rapaz ali,
perguntou quantos anos o rapaz tinha, aí o rapaz falou, 24 anos, ele falou, você tinha 2 anos quando eu ganhei o BBB. E realmente, né, ele tinha 2 anos ali, porque o BBB o 2 foi em 2002. E, gente, ele foi assim... Foi muito... A vitória do Rodrigo Cowboy foi uma vitória que até hoje eu lembro que marcou muito o Brasil também. Que ele foi conquistando o público bem devagar. Porque no começo o público não gostava muito dele, não. No começo o público tinha preferência por outras pessoas, não era por ele. Mas não rolou, de fato, um acontecimento tão específico assim que tornasse ele um favorito, não. Ele foi conquistando exatamente por causa do jeitão dele mesmo. E foi uma das vitórias, assim, bem interessantes do programa. Foi bem interessante na época. E ele foi um dos que perdeu muito dinheiro também depois que passou pelo BBB. E ele conta isso no documentário, né? Como ele foi o campeão do BBB e tal. Aí depois eles mostram aí, eles sempre dão um jeito de colocar a Sabrina Sato, né? Que a Sabrina Sato vai ser sempre uma das mais icônicas do BBB. Aí mostram ela com o Domini. E aí eu tava vendo, relembrando algumas coisas aqui, e aí eu vejo o seguinte, a Sabrina, ela foi a primeira a, de fato, viver o BBB na sua intensidade completa e 100%. A Sabrina é tipo o Gil de 2003, a Sabrina foi a primeira que viveu isso com tanta intensidade. Você via ela vivendo e tirando proveito de cada coisa que o BBB tinha. Era muito interessante a Sabrina Sato, era muito interessante mesmo. Aí depois eles falaram com a Dani Calabresa, né? E aí a Dani Calabresa diz que Pinel já não é um termo politicamente correto e tal. E aí entrevistaram o Jean Willis. O Jean Willis venceu o BBB 5 e foi um dos campeões mais... muita gente acha que ele foi muito controversa a vitória dele por causa da Grazi também. Porque a Grazi, ela, até certo ponto, ela era a favorita. O povo gostava muito dela e tal. Só que ele era baiano e ele tinha essa coisa também da torcida muito forte. E o Bial falou que pela primeira vez o BBB conseguiu mobilizar uma torcida que lembrava a final de Copa do Mundo, essas coisas. E foi verdade. E aí o próprio Jean lembra que também ele, homem assumidamente gay, tinha entrado no BBB. Ele assumidamente gay, falando dessas questões num programa de visibilidade nacional pela primeira vez, e ele sendo amado pelo público por isso. E ele disse que estranhou muito ter essa percepção aí. E ele ia eliminando cada um dos concorrentes dele. Ele foi eliminando cada um deles em cada paredão. E aí ele vai contando tudo que foi acontecendo. O Bial mostra aí as torcidas, mostra aí a torcida dele lá em Salvador, e olha aí o tanto de gente ali. Me lembrou inclusive a final do BBB 24 com o Davi, o tanto de gente que tava ali assistindo, mobilizada e tal, acompanhando tudo. Achei bastante interessante, e o Bial a reconhece. No BBB 5 foi a primeira vez que você viu ali uma torcida de Copa do Mundo acompanhar o BBB. Foi muito interessante essa reflexão dele. E aí mostra o Jean saindo ali com segurança, depois mostra ele ali cobrindo a parada gay, no mesmo ano, em 2005, participando do programa do Faustão e tal. E depois ele falou, as pessoas me chamam de ex-BBB, mas isso não me ofende, porque eu participei mesmo do programa e isso vai ofender por quê, né? E por que ofenderia, né, de uma certa forma? Eu também até me pergunto até hoje, por que isso ofenderia? Porque na época, gente, para muitas pessoas que hoje podem não entender isso, mas na época existia um certo... uma coisa meio pejorativa.
se você tivesse passado pelo BBB, era como se você tivesse carimbado, assim, que você era uma subcelebridade, que você ia ser só aquilo, que você não ia ter capacidade de exercer outra profissão, que você não ia voltar mais a fazer aquilo que você fazia antes e tal. Era mais ou menos isso que se tinha. Então, era como se você entrasse no BBB e você saísse de lá, era como se você tivesse carimbado subcelebridade e nunca mais eu vou exercer a minha profissão. Só que o tempo provou que não é bem assim. E muita gente, né? Vocês lembram que a própria Cida do BBB 2 precisou sair do Brasil, inclusive por causa disso, do tanto que ela foi perseguida profissionalmente, porque ela não conseguia mais emprego. Mas aí você vê que o Jean, ele fala, ele tem um certo orgulho de ter participado e vencido. Aí depois eles pulam, né? Eles basicamente esquecem do BBB 6. E aí eles vão pro 7, o Diego Alemão. E aí o Alemão fala que ele era todo mesmo garotão, 24 anos de idade. E que ele entrou mesmo no programa pensando nas mulheres. E que ele foi lá mesmo só pra isso. Ele não tava mesmo pensando tanto em jogo. E de fato, ele realmente não estava pensando tanto em jogo. Tanto que ele se envolveu logo com a Fanny e depois ele se envolveu com a Iris, que depois, não sei, aliás, até hoje eu não entendo porque chamavam ela de Siri, né? Mas era Iris o nome dela. E aí foi com a Fanny que ficava gritando Uhul, Nova Iguaçu, né? Lembra lá da chamada? Era isso, Uhul, Nova Iguaçu era o bordão dela. E aí ele se envolveu com as duas, tinha o trisal ao mesmo tempo, gente. Era ele com a Fanny e a Iris. E aí o pessoal da casa, acho que era o Caetano, juntava todo mundo ali, era o Caetano, a Ayrton, eles articulavam e conseguiam montar um paredão para eliminar todos as meninas que estavam do lado dele. O objetivo era isolá-lo. Foi a partir dessa configuração, porque até então, gente, os paredões do BBB eram duplos. Todo o tempo era um contra o outro, eram duas pessoas apenas. A partir desse momento, o Boninho tirou esta regra. Agora seriam 3. Por que seriam 3? Porque assim você conseguia pelo menos contrabalancear as coisas e aí você conseguiria dar uma chance de fazer um casal ficar, por exemplo. E aí você conseguiria eliminar um terceiro elemento. Foi por causa do que aconteceu no BBB 7, tá? Na eliminação da Iris e da Fanny. E aí ele foi ficando isolado lá dentro, os concorrentes dele foram deixando ele isolado lá. E foi nesse momento que ele foi ficando isolado, né? Porque o Brasil já tinha comprado o trisal dele com a Fanny e com a Iris. Já tinha comprado. Ele já tinha, na época, ele já tinha virado capa de caderno, já tinha toda uma torcida aqui fora e tal. Mas quando ele ficou isolado foi quando o Brasil comprou ele de vez. E aí não teve pra ninguém. Ele foi eliminando todos os concorrentes até que ele venceu com 91%. Em termos numéricos, ele é o maior campeão masculino do BBB. A torcida do Davi coloca como se o Davi fosse o maior campeão do BBB. Não, em termos numéricos, o maior campeão do BBB é o Diego Alemão. O Diego Alemão teve mais de 90% dos votos. O Davi teve 60%. É uma diferença muito grande. Aí eles pularam pro Dourado. O Dourado foi em 2010. O Dourado, ele tem uma coisa peculiar, porque ele já tinha participado do BBB, ele participou em 2004. E em 2004 ele foi eliminado. Em 2010 ele voltou. E aí ele voltou em 2010 e ele venceu em 2010. Só que ele teve uma rivalidade muito grande com os homens gays da casa, especialmente com o Di César. E aí o Di César falava pra ele que o mundo é gay. E aí ele não entendia o que isso significava, ele não entendia que o Di César estava sendo ali buscando uma forma de resistir à brutalidade do próprio Dourado. Na época eu assisti esse BBB, eu não vou negar pra vocês que
de uma certa forma, eu me solidarizava com o de César, porque, assim, por mais dúvidas que eu tivesse ali, já me compreendia, tá? Já me percebia, já me via no mesmo lugar dele, mas eu entendia que o Dourado era também um jogador, então um lado profissional falava mais alto, que era essa questão do jogador, mas o lado pessoal também falava alto também. Então eu ficava no meio termo entre uma coisa e outra. Mas eu achei muito a vitória do Dourado ali, em termos de jogo, foi uma vitória até justa, porque ele foi dos que mais jogou ali dentro. O público abraçou ele, não tenho o que negar. Tanto que ele pegou um dos Big Fones mais importantes da temporada. Ele atendeu o Big Fone, ele teve um super poder, e este super poder deu a ele uma imunidade que ele poderia se tirar do paredão, e foi o que ele fez. Ele esperou 2 semanas para usar este poder. Gente, foi bastante interessante a trajetória dele no BBB 10, tá? Mas em termos de convivência, ele foi muito tóxico, o Dourado. Tanto que o de César e ele sempre tiveram essa rivalidade. E levou muitos anos pro próprio Dourado aparecer num vídeo e se desculpar pelo que ele falou. Esse vídeo do Dourado, se eu não me engano, acho que é 18 de 2019, ele pede desculpas pelas atitudes que ele teve no BBB 10, pede desculpas ao de César pela forma como ele agiu ali dentro, pela homofobia que ele teve com o de César, e ele fala que ele realmente não conseguia entender o que aquilo significava na época, que o mundo é gay, que aquilo era uma forma dele, do de César, de resistir a tudo e toda aquela brutalidade que estava acontecendo dentro da casa. E que bom e que interessante, né, que alguém consegue evoluir e perceber essas diferenças com o tempo. Aí mostraram o de César se produzindo de Jimmy Kier, que é a drag dele e tal, que ele se vestia nas festas, mostraram como é que ele tá hoje. E aí já pularam pro BBB 11, pra Maria Melilo, que venceu, gente, por causa do Mau Mau. Ela se envolveu com o Mau Mau logo no começo, tá? Os dois foram um dos casais que se envolveram no começo do jogo. E aí ele foi eliminado, foi para casa de vidro na repescagem. Foi ele, os 4 primeiros eliminados aí que vocês estão vendo. Aliás, 5, né? E aí, dos 5 primeiros eliminados, ele foi selecionado para voltar para o jogo. E ele foi o que voltou. E aí ele volta para o jogo com a força da chancela do público. Só que aí ele se envolve com muito mais força com a Maria, porque afinal ela também teve essa chancela, né? O cara voltou, significa que ele não fez nada de errado. E já se tinha essa percepção na época. Agora, tem uma diferença que aconteceu aqui. E eles não falaram isso no documentário, tá? Mas eu vou te falar agora. Qual era a diferença? Até mais ou menos 2010, eles falavam para as pessoas a porcentagem da eliminação. Agora, por que a partir de 2010 eles não falaram mais o percentual da eliminação, do eliminado? Sabe por que eles passaram a não falar isso? Primeiro, para não influenciar mais o jogo interno. Porque quanto mais pessoas eles colocavam dentro da casa, e exatamente nesses últimos BBBs da década de 2010, o Boninho começou a encher a casa. Não tinha mais 10, 11, 12 pessoas e 64 dias. Não, o BBB passou a ter 80, 85, 90 dias no ar. Então você tinha que ter gente para cobrir esse espaço todo. E então, para ele cobrir essas pessoas, o que ele precisava? De pessoas. Então ele começava a encher 14, 15, 16 pessoas. E aí a cada temporada ele ia aumentando o número de gente que ia entrando no programa. Então foi por essa razão que eles pararam de informar qual era a porcentagem dos eliminados. Outra razão era justamente as redes sociais. Eles perceberam que as redes sociais poderiam ter um papel de influência lá dentro. Ainda que não existisse smartphone, na época não existia mesmo, as pessoas que tinham smartphone
eram as pessoas muito, muito abastadas, quem tinha dinheiro. Então, naquela época, smartphone não era a realidade de todo mundo, mas quem tinha um notebook, tinha acesso à rede social, era influenciado pelo que acontecia ali. Então, eles meio que começaram a cortar ele, já estavam antevendo o futuro, inclusive. Foi por causa disso que eles pararam de informar. O BBB dela, o BBB 11, foi o primeiro BBB onde essas questões começaram a ser abordadas, tá? Então ela falou do envolvimento dela com o Mau Mau. Ela já tinha essa percepção de que o público deu uma chancela para ela e que tava tudo ok ela se envolver com ele. Só que ele foi muito tóxico também, né? Ele dizia que ela só servia para transar. E aí eles mostraram até o livro dela, o Bial falou com ela e tal. O Mau Mau era bonito, gente, apesar de tudo, né, da toxicidade dele, ele era um cara bonito. Mas, assim, ele era, assim, as falas dele eram extremamente complicadas, né? Muito complicadas. Tanto que no final das contas, ela venceu por causa das falas dele. Aquelas falas que rebaixavam ela. Aquelas falas que deixavam ela muito subjugada a ele. Aquelas falas machistas dele. E ela fala que ela entrou, né, no programa porque ela queria ser atriz. E ela achava que participar do BBB era uma forma de divulgar a própria carreira dela. Tanto que ela venceu. E com uma diferença até bem grande dele, né? Lembrando, gente, que já era uma temporada com 3 pessoas na final. Mas por que só tem 2 pessoas aí, tá? Porque sempre a terceira pessoa ganhava um prêmio de consolação, o terceiro lugar. E aí a terceira pessoa que ganhava o prêmio de consolação saía da casa e deixava só os 2. E aí eles iam só pro segundo. É mais ou menos o que a Adriane Galisteu faz na Fazenda, tá? Ela dá o prêmio ela tira o 4º lugar, depois ela dá o prêmio de consolação do terceiro e ficam só os 2. Quem vai ser o primeiro e quem vai ser o segundo. E aí eles falam lá do Fael, eles lembram lá do BBB 12. Aí eles falam que o BBB 12 foi o primeiro BBB cheio de pessoas que usavam chapéu de cowboy e tal. Esse foi um BBB que eu ouvi muito pouco, tá? Então não posso comentar muito sobre ele. Eu lembro que teve um caso de polícia bem pesado no BBB 12, tá? Eu acho que foi bem pesado mesmo esse caso dele aí, mas assim, eu não vou lembrar muito bem, porque na época, a minha mãe fazia quimioterapia e eu não tinha muito acesso à televisão naquela época, porque eu morava na casa de uma tia, eu não tinha um quarto só pra mim, eu não tinha uma TV só pra mim, eu não, assim... E quando eu podia assistir televisão, eu não podia ficar com um som alto, porque normalmente você tá com uma pessoa doente, você não pode botar um som muito alto, né? Você vai incomodar muito. Então, né, o BBB 12 foi o BBB que eu menos assisti de todos. E foi o BBB que eu não cobri profissionalmente, tá? Eu cobri o 8, 9, 10, 11, mas o 12 eu não cobri por causa do tratamento da minha mãe. Voltei a fazer isso no 13. Tá? No BBB 13 já voltei a fazer isso. Mas foi bastante interessante aí, né, que o Fael venceu. E aí mostraram a Vanessa Mesquita também, como ela venceu ali o BBB 14. E só que a Vanessa, ela tem uma coisa interessante do BBB 14, que também já no BBB 14 a gente já tinha um pouco já das redes sociais, mas não era tão forte ainda, mas já existia, tá? E aí você percebe aí que tinha aquele negócio do preconceito também, que ficaram só as 2 meninas. E tinha lá o fato dela ter tido toda uma realidade ruim, né? Como ela mesmo definiu aí. Filha de um ex-traficante, um dos mais conhecidos e tal. E que ela não tinha nada, e que a produção arrumou tudo pra ela, e ela chorou ali quando ela relembra disso. E aí ela entrou lá dentro do programa, se envolveu com uma menina lá dentro, beijou bastante, ficou com a menina lá dentro. E todo mundo ali começou a julgar que ela estava fazendo um jogo, que ela estava apenas jogando.
Quando na verdade ela só tava ficando mesmo com a menina, ela não tinha outro interesse além disso. O interesse dela era só ficar mesmo com a menina, só curtir. Mas eles não enxergavam assim. E o público na época enxergava que ela só tava curtindo mesmo, que ela só queria viver o momento, que ela tava ali vivendo aquele momento não sei se descoberta ou não, porque o BBB 14 até hoje é um pouco sombrio pra mim. Eu lembro do BBB 14, eu assisti, eu acompanhei ele também, cobri profissionalmente, mas ele ainda é um pouco sombrio pra mim, porque tinha aquele negócio da Copa no meio. E aí, na época, eu também tava fazendo um curso de cinema, e aí tava na faculdade de cinema, foi o ano que eu tava pra terminar o curso, e aí um monte de coisa se mistura ao mesmo tempo, então tem muita coisa do BBB 14 que eu perdi. Então, muita coisa do BBB 14 eu realmente não vou lembrar. Mas eu lembro das meninas, elas foram realmente muito corajosas em se beijar na televisão, e se pegar mesmo ali na televisão e tal, sem medo do que vão falar e do que o público ia pensar delas e tal. Tanto que a própria Vanessa venceu o programa. Venceu, ganhou, e no final ainda lá com o público ainda beijou a outra menina. Isso foi muito interessante, né? Na época, a gente tá falando de 2014, não faz tanto tempo assim, né? 11 anos atrás. E aí depois eles falam da Fernanda Keula, falam lá de várias outras e da Gleice. O paredão falso da Gleice. A Gleice, eu lembro, eles pularam, né? O 15, o 16 e o 17 foram direto pra Gleice, né? Acho que eles pularam o 17 da Emily porque já ficou óbvio, né? No segundo episódio, eles já tinham falado da Emily, então já tava bem, claro, o negócio da Emily ali. Aí quando você vê a Gleice, ela foi pro paredão falso, e eu digo até hoje, a Emily foi a única participante de BBB que soube aproveitar a chance do paredão falso. Nenhum outro participante soube aproveitar tão bem essa chance do paredão falso. Ana Paula Renault chegou perto, mas ela não soube aproveitar porque ela acabou sendo expulsa. A Carla Dias ganhou um poder que ela nunca usou, né? O Arthur, quando ele pegou o paredão falso, já estava perto da final. Tipo, não fazia diferença nenhuma. Ali ele só pegou o paredão falso porque tinha tido ali uma expulsão e uma desistência. Então já tinha meio que quebrado o cronograma do Boninho. Ele fez só o paredão falso por isso. Por essa razão. Então, no caso da Gleice, não. Ela soube aproveitar tudo que ela viu no paredão falso e jogar isso ali dentro e virar o jogo a favor dela. Achei muito interessante que quando ela sai do jogo e ela volta, ela entra de novo dentro da casa e fala, não imaginam o prazer que é estar de volta. E eles lembram que isso era uma cena da novela O Outro Lado do Paraíso. Aí depois o Rafinha pede pra Dani Calabresa ali uma música. E aí a Dani Calabresa fala que algumas músicas eu não podia tocar porque eram caras demais. E fala aí do tema do programa, né? O Paulo Ricardo. E aí o Paulo Ricardo fala dos vencedores, mas não citou o Davi, né? Relevantando de novo a polêmica que aconteceu em 2024, né? O Paulo Ricardo lembra lá naquela festa, a última festa do BBB 24? Aquela que tinha lá, que eles entraram dentro do negócio lá e tinha aquela tela lá. E aí o Paulo Ricardo cantava o tema do programa, enfim. O Paulo Ricardo abraçou todo mundo menos o Davi. Então, tipo, ele não citou o Davi aí, né? Ele falou de vários campeões, mas não citou o Davi. Eu espero que os carrinhos não fiquem chateados com o Paulo Ricardo, né? Enfim. Aí depois, no outro bloco, eles já falaram da Thelminha. A Thelminha venceu o BBB 20. Inicialmente, nem eu achava que ela ia ganhar o BBB 20, tá? Eu não achava... Por que eu não achava que ela ia ganhar? Porque ela tinha uma coisa meio planta do BBB 20. Ela meio que realmente ela não entregava muita coisa, tá? Com relação a isso, tá? Eu achava ela meio planta mesmo.
Mas houve toda uma movimentação. E aí ela voltou pro hospital, e aí os médicos, os colegas falaram, né? Você enganou a gente, você disse que tinha passado no concurso público, você entrou, foi no BBB e tal. E aí ela fala disso, né? Ela fala como foi que a passagem dela no BBB, como foi que tudo aconteceu. E ela fala da conexão dela com o Babu, que eram os dois únicos negros que tinham dentro da casa. Para você ver como as coisas foram mudando. Os dois eram os únicos negros e chegou ao ponto, sim, de você ter hoje metade do elenco de brancos e metade do elenco de negros. Porque era muito evidente e muito gritante essa diferença ali. E aí passou até um momento da cena que propuseram pro Babu votar nela e o Babu disse que não ia votar nela porque ele e ela eram as únicas pessoas negras dentro da casa. Ele não ia votar nela. E tanto não votou nela que ele foi até o final com ela, né? Chegou lá, ele foi o último eliminado e ela foi pra final. Então ela lembra desses eventos aí e depois ela falou da pandemia, que foi em 2020. E assim, eu até hoje eu não esqueço como foi sério o anúncio que o Thiago Leifert fez pra eles. E ela falou que pra ela o negócio foi tão sério que ela tava... Eles reuniram todo mundo ali na sala e que ela viu um ninja, ela falou o ninja, né, mexendo com a câmera, e o ninja tava com uma máscara. Então ela falou, tem uma coisa muito séria acontecendo lá fora. É uma coisa muito séria rolando ali. E o Thiago Leifert explicou o que era o coronavírus e tal. Foi a primeira vez que ele quebrou um protocolo para explicar para todos eles o que estava acontecendo aqui fora. E tal. Então ela disse que foi muito sério. E aí ela foi aqui e ensinou todos eles a como lavar as mãos e a usar álcool gel. E no fim ela venceu o programa. Ela venceu, gente, muito do que eu lembro na época foi... Porque houve um movimento ali da torcida da Manu Gavassi para ajudá-la a vencer. Houve até certo ponto um movimento também da torcida da Rafa Kalimann para ajudar ela também a vencer. A Rafa Kalimann ficou perto, tá? E aí o Thiago Leifert também fez um discurso ali dizendo no BBB 20 não tinha como ser de outra pessoa a não ser da Thelminha. E foi ela que venceu com 44%. A Rafa Kalimann grudou nela, viu? Quase que a Rafa Kalimann ganhou. E ela lembra o quão emocionante foi aquele programa e que ela também, como médica, pode ser passista numa escola de samba, pode expressar também a religião dela e pode expressar a arte dela e tal. Foi bastante interessante. Aí depois eles pulam para Juliette. Mostram aí a Juliette fazendo a maquiagem na amiga dela. E aí a Juliette conta que no salão ela já advogava, pegava alguns casos, mas que ela gostava mesmo era de ir pro salão e fazer a maquiagem nas clientes e ficar contando o que acontecia na vida dela para as clientes. E aí as clientes, quando voltavam, queriam saber o que tinha acontecido na vida dela. E ela sempre contava, né? Dava o resultado, a resposta das coisas. Só que aí ela parou de ir porque ela tinha ido pro BBB. E aí as pessoas diziam pra ela, antes dela entrar no BBB, que ela tinha que ir pro BBB, que ela tinha todo o jeito do BBB. E de fato, ela realmente tinha todo esse jeito do BBB mesmo. Só que ela disse que quando ela entrou lá, ela foi incompreendida com relação a isso. E aí ela passou a ter muita dúvida sobre quem ela era e o que ela estava fazendo, de tanto que as pessoas questionavam ela. E aí mostraram o momento lá que quase rolou uma confusão, porque ela ficou no confessionário muito mais tempo do que o esperado. Mostrou também as tretas que ela se envolveu por causa disso. Aí a amiga dela disse que orou, fez uma oração lá, pediu para Deus lembrar ela que ela era muito mais forte do que tudo aquilo. E aí mostrou a cena do Lucas ali dizendo isso para ela. Aí depois ela lembrou que ela teve um diagnóstico de aneurisma também. Eu lembro na época que ela falou disso. E que ela precisava operar, porque senão ela ia ter o mesmo problema que a irmã dela, que ela ia morrer e tal. Eu acho que ela operou, eu lembro que ela operou.
Mas ela disse que quando ela ganhou o BBB, ela foi muito sem entender o que tinha acontecido, sem entender como as coisas foram e tal. Ela disse que perdeu muito das referências ali de quando ela ganhou, porque era tanta coisa boa acontecendo ao mesmo tempo, era o prêmio do BBB, o dinheiro e tal, que ela basicamente é, ficou apática. E ficou mesmo, tá, gente? Ela só começou a sair dessa apatia bem mais recentemente. Porque ela ficou bastante tempo apática. Eu lembro muito disso na Juliette. Aí eles citaram o Arthur bem brevemente, tá? Que foi justamente quando falaram dos apresentadores. A mudança do BBB 22 foi com o Tadeu. E aí o Tadeu citou a vitória do Arthur ali. O Arthur também foi um dos melhores jogadores do BBB e tal. Só que o problema do Arthur eu acho e costumo dizer que o problema dele não é ele, é a mulher dele, né? Aí depois o Tadeu fala como é que ele faz os discursos e que na maioria das vezes tem até eu colocar uma tela dele ali, né? E olha só, Globo, o Windows 10 ainda hoje, né, Globo, tá meio difícil, né? O Windows 10 hoje ainda tá meio difícil. Eu acho que é o Windows 10, né? Pelo menos do que eu consigo ver aqui. Mas, enfim, ele escreveu os discursos ali e ele estava falando que o processo de discurso dele precisa relembrar, ele não pode ser duro com as pessoas e tal. Ele precisa trazer algumas referências e todos eles, né? Eles foram falar disso aí também. E que o discurso que eles fazem lá precisa também buscar as melhores referências, enfim, e que a vida continua. Aí depois o Davi foi o último. Aí foram lá pra Bahia, mostraram o Davi pegando lá passageiro e andando lá. E a tia ali atrás fez uma série de perguntas ali pra ele. Ele fez umas perguntas pra ela, né? E aí o Davi perguntou pra ela qual foi o momento assim mais difícil do BBB. E aí ela fala pra ele que foi o momento da briga dele com o Bin. E aí depois ele pergunta pra outra senhora também a mesma coisa. E aí ela fala que um dos melhores momentos que ela via dele era quando ele fazia aquelas mesas de café da manhã e tal pra todo mundo e tal. E aí ele dá aquela risada bem característica dele, mas aí quando a tia pergunta ali sobre a medicina, né? Se ele ainda ia fazer o curso de medicina, ele não falou nada, ele não respondeu para ela se ele ainda ia fazer o curso de medicina, porque ela queria ser atendida por ele, que ela queria que entrar no consultório dele. E ele dá aquela risada característica dele, né? Querendo fugir do assunto. Gente, eu não sei se ele respondeu ou não respondeu para ela. Pra gente que assistiu na edição, ele não respondeu. Ele não respondeu nada. Ele deixou a mulher no vácuo, tá? E aí ele perguntou pra senhora se a viagem tinha sido boa. Ela disse que tinha sido excelente, mas queria que tivesse durado mais tempo. E aí ele fala de toda a atenção que ele teve e o quanto isso foi difícil para digerir depois que o programa acabou e tal. E aí o Thiago Leifert reflete que no final eles precisam tratar os participantes com carinho, independente de tudo que eles viveram lá dentro. E aí os discursos precisam levar em consideração outras coisas boas que eles fizeram lá, não pode ser também só coisa ruim. E que muitos participantes que estão ali também estão participando do programa, tem sonhos, essas coisas. E que muita gente que ganha, a menina, a Amanda, só foi citada nessa cena. E que muitos participantes que só entram ali e estão ali no programa, né, só estão ali para justamente viver um sonho. Aí mostram aí algumas cenas icônicas, mostraram a Cida, a Amandinha, mostraram aí o Alemão, o Jean, mostraram aí as pessoas votando freneticamente, né? Seus campeões. Tadeu e Thiago falam aí dos discursos. A Kerline, porque a Kerline até hoje é citada como a primeira eliminada do BBB. E acho que ela é a primeira eliminada mais famosa do BBB.
E ela é uma das primeiras eliminadas que ninguém até hoje entendeu o porquê, né? Porque ela teve todo um problema ali com o Lucas e quase ninguém lembra do problema que ela teve com o Lucas. Então ele cita muito isso, do porquê que ela foi eliminada. E se você não lembra, eu também tampouco vou lembrar o problema todo que ela teve com o Lucas ali. Mas ele fala muito da Kerline e tal. E vai citando outros casos que aconteceram ali no BBB, gente. É muito interessante esse documentário, tá? Eu sei que é muito raso. No final das contas, a minha avaliação final é muito raso. Falta muita coisa da história, tá? Faltou eles falarem aí dos campeões de BBB que já faleceram, que já teve sim campeões de BBB que faleceram, tá, gente? Já teve. Ficou faltando isso. Acho que eles poderiam ter falado desses nomes. Acho que eles poderiam ter reverenciado as pessoas que já participaram do BBB e já faleceram, do mesmo jeito que eles falaram de um tema pesado ali no episódio 2, que envolveu a Emily e o Marcos Harter. Eles deviam ter falado e homenageado as pessoas que entraram no BBB e faleceram. Acho que era importante que eles falassem, fizessem isso. Acho que era importante que eles buscassem um pouquinho disso, né? E acho que era importante que eles relembrassem algumas coisas. Eles deixaram muitas outras coisas passarem, gente. Muitas outras coisas eles não mostraram, tá? Muita coisa eles deixaram passar. Muita coisa mesmo, tá? Muita coisa mesmo. Mas enfim, só pra gente encerrar essa história aí dos campeões do BBB, vamos relembrar todos eles, só pra deixar claro aí. Deixa eu mostrar aqui pra vocês todos os campeões do BBB. Olha só aí todos os campeões do BBB. Eu tô pegando do site da CNN, tá? Porque eu não posso, obviamente, pegar no site da Globo, porque eu não sou assinante. Mas tá aqui. Kleber Bambam foi o primeiro BBB1 em 2002. Tá aí o Kleber Bambam hoje. Rodrigo Cowboy, BBB2, tá? Até hoje. Domini, BBB3. Tá aí o Domini até hoje. O Domini, eu achava ele bonito em 2003. Hoje ele não tá tão legal. A Cida, BBB4. Tá aí ela, tá? Jean, tá aí o Jean Willis hoje, pra vocês verem como é que ele tá. 2006, BBB6, Maraviana. Eles quase não citaram ela, só mostraram um framezinho dela lá, tá? Quase não citaram a Maraviana. Do BBB7, o Diego Alemão, né? Eles falaram ali com o Diego, né? Achei interessante isso, que eles foram buscar o Diego. Rafinha, como não podia deixar de ser, né? Foi o principal personagem desse episódio. Maxi Porto, eles deviam ter entrevistado, porque o Maxi, ele também foi... Óbvio que ele não teve a mesma proporção do Alemão em 2007, mas em 2009 ele causou, sim, um certo movimento nas redes sociais, tá? Muita gente ficou louca com o Maxi Porto, especialmente porque ele já representava esse negócio de cultura emo e tal, muito na época que tava em alta. Tá aí o Maxi Porto, né? Tá aí ele até hoje. Dourado, Marcelo Dourado. Não tem uma foto dele aí, né? Como vocês estão vendo no Instagram. Deixa eu ver aqui o Instagram do Marcelo Dourado. Deixa eu ver aqui, né? Se eu consigo achar o Dourado. Marcelo Dourado. Vamos ver aqui. Marcelo Dourado. Ver aqui se aparece. Marcelo Dourado. Não é esse. Bom, não tá aparecendo aqui o Marcelo Dourado, né? Maria Melilo, BBB 11. Disseram, inclusive, que ela ia entrar na Fazenda, tá? Eu até achei mesmo interessante que ela pudesse entrar, mas não vão entrar. BBB 12, Fael. Tá aí um agroboy, já venceu o BBB, pra quem tem dúvida. BBB 13, Fernanda Keula. Acho que foi a primeira médica que venceu o BBB 13, tá? BBB na vida. BBB 14,
Vanessa Mesquita, primeiro casal LGBTQIAPN+, a sopa de letrinhas. Primeira mulher mesmo a vencer, mulher LGBT a vencer. César Lima, tá? Foi do BBB 15. Monique, BBB 16, tá? A vencedora mais jovem, ela tinha 19 anos na ocasião. E foi a edição que tinha a Dona Geralda. Aquela, você é falsa, menina, lembra? Do BBB 16. O 17, a Emily Araújo, tá? A Emily Araújo tá aí até hoje. Inclusive, ela postou o vídeo. BBB 18, Gleice, tá aí até hoje. Ficou marcada na história com a frase da novela "Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta". Tem a Ana Clara junto com o pai dela. Tá aí a Gleice. Em 2019, eles mal citaram a Paula von Sperling, eles não falaram muito dela. BBB 20, a Thelminha, né? Dessa aí ela foi citada. Juliette, BBB 21, né? Sempre citada. BBB 22, Arthur também foi citado. A Amandinha, mais ou menos citada, né? Só mostraram ali ela descobrindo que tinha vencido. E BBB 24, Davi Brito, tá? Vamos ver agora quem vai ser o campeão do BBB 25, ou a campeã, né? Tá só começando. E só pra gente encerrar, né? Vamos lá mostrar para vocês duas coisas. A primeira é a última pesquisa. Vamos ver aqui como é que estão os números às 21h30. Quem é a dupla que vai entrar? Olha só, continua aí com o Guilherme e a Joselma, tá? Guilherme e Joselma. 67,85, teve uma pequena queda, mas ainda está dentro da margem de erro. A Josiane Kleber teve uma subida e a Paula e a Nicole também teve uma subida. Quer dizer, teve uma queda, aliás. Eles tinham 16,58, caíram para 16,22 e Paula e Nicole tiveram uma subida. Basicamente o povo não tá querendo um outro Davi não, viu? Tá na cara que o povo não tá querendo um outro Davi de jeito nenhum. Eu acho que já ficou muito claro, né? Que o povo não quer um Davi. Tá? Amanhã eu mostro para vocês como é que tá aqui o Faropop. Agora deixa eu te mostrar outra coisa, que é esta... Deixa eu pegar aqui essa imagem aqui que tá aparecendo aqui, tá? O Reality VIP, eu conversei com o Reality VIP, né? Vocês viram aí. Que é essa imagem dessa porta que colocaram debaixo da escada. Vocês viram aí. Para que colocaram essa porta, né? Eu também não sei para quê, né? Tanto que eu coloquei aí. Talvez é um espaço para guardar algum material de limpeza, comida deles, sei lá, alguma coisa. Mas depois que o Tadeu falou que pode ser o negócio do robozinho, que vai ter o robozinho ali que vai andar pela casa, acho que é o robô que vai ficar guardado neste espaço aí, debaixo da escada, onde a produção vai rever alguma coisa. Porque não se esqueçam que tem ali, ó, tem um vidro. Esse vidro aí é onde fica a câmera, tá? É onde passa o pessoal da produção. Então, possa ser que o robozinho fique aí, tá? Fique escondido mesmo aí debaixo. Possa ser, tá? Não dá pra gente prever que vá ser desse jeito, mas acredito eu que vá ser isso aí, tá bom? Amanhã a gente tá de volta, prometo trazer aí as fotos que eu não trouxe do casamento lá da Sabrina Sato, porque afinal de contas não deu pra gente pegar tudo e eu não quis misturar as coisas. Amanhã a gente tá aqui e aí eu conto pra vocês aí como é que a gente pretende fazer a nossa cobertura aqui no Faropop, tá bom? Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.